Eu me divorciei. Então, a partir de hoje, meus filhos e eu vamos morar aqui. Estaremos sob os seus cuidados. Depois de um dia longo, quando finalmente abri a porta de casa, quem me esperava era minha irmã Kate, 3 anos mais velha que eu. Paralisada, fiquei assistindo enquanto Kate se jogava profundamente no sofá como se fosse dona do lugar, pernas cruzadas. Atrás dela, várias caixas de papelão desconhecidas estavam empilhadas, transformando a sala em um verdadeiro cenário de mudança. Meus sobrinhos, de 8 e 10 anos, corriam de um lado para o outro brigando pelo meu tablet. Do que você está falando, Kate? Quem disse que você podia fazer isso? Como você entrou na minha casa? Minha voz, quase trêmula, parecia confundi-la. Ela inclinou a cabeça, com uma expressão genuinamente confusa. Por que eu precisaria de permissão? Somos família. Perguntei para a mamãe, e ela abriu a porta com a chave reserva. Somos família, não somos. Foi aí que tudo se encaixou. Não era apenas Kate agindo por conta própria. Era uma operação familiar, um plano para controlar minha vida pelas minhas costas. Ser família não te dá o direito de invadir minha casa. Ah, para de ser tão radical. Você tem dinheiro. Não pode ser um pouco generosa? Ouvi dizer que você é a melhor vendedora do trabalho e recebe grandes bônus. Não é seu dever ajudar sua pobre irmã divorciada e os filhos dela? A palavra dever, saindo da boca dela, me deixou atordoada. Não havia traço de orgulho pelo sucesso da irmã, apenas a ganância nua de alguém que encontrou um recurso para explorar. Era uma mistura feia de inveja e senso de direito. Sai, Kate. Arruma suas coisas e vá embora com as crianças agora. Não, eu não vou sair. Ignorando a teimosia dela, peguei meu celular e liguei para nossa mãe. Após algumas chamadas, sua voz calma surgiu no alto-falante, como se já soubesse de tudo. Olá, Nicole. Parece que Kate e as crianças chegaram bem. Mãe, o que está acontecendo? Por que você deixou Kate entrar na minha casa sem me perguntar? Você prometeu que a chave reserva era só para emergências. Mas isso é uma emergência. Kate se divorciou e não tem para onde ir. Você tem quarto sobrando, não tem? Família ajuda uns aos outros. É assim que as coisas são. Lá estava de novo. Aquela frase. No mundo deles, meu esforço, meu trabalho duro e minha privacidade eram coisas que podiam ser pisoteadas, contanto que fossem pelos familiares. Ajudar alguém é uma coisa, mas se mudar para minha casa sem permissão é outra completamente diferente. Por que você não falou comigo antes? Esta é a minha casa. Porque você sempre diz não, como de costume. Você é tão fria, Nicole. Tão egoísta. Kate está passando por um momento difícil. Você tem um ótimo emprego, dinheiro e liberdade. Compartilhar um pouco com sua família menos afortunada não vai te matar. Fiquei sem palavras. Para eles, meu sucesso, minha liberdade, não eram nada além de ferramentas para a conveniência deles. Então, do outro lado da linha, a voz irritada do meu pai cortou a conversa. Deixa eu falar com ela. Nicole, chega. O tom dele carregava aquela autoridade antiga, pesada, que não deixava espaço para argumentação. Kate está em apuros. É seu dever ajudá-la. Pare de reclamar e cuide deles. Isso é definitivo. Definitivo? Quem decidiu isso? Esta não é sua casa, é minha. Se você se importa tanto assim, por que não os leva para sua casa? Cuidado com o tom. Quem você pensa que te criou? Você nem consegue ouvir seus pais. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Gratidão por ter sido criada não é permissão vitalícia para controlar minha vida. Sempre foi assim com vocês. Pude ouvir meu pai gritando algo, mas suas palavras já não me alcançavam. Quando eu era pequena, passei meses economizando minha mesada para comprar o videogame mais novo. Mas quando Kate disse: eu também quero jogar, eu deixei ela pegar emprestado. E, claro, alguns dias depois, ela quebrou acidentalmente. Quando reclamei, meus pais só disseram: ela não fez por mal, deixa pra lá.
Meu esforço, meus tesouros, nunca significaram nada diante dos caprichos de Kate ou da indiferença dos meus pais. Sem dizer mais nada, desliguei o telefone e desliguei meu celular. Na sala, Kate estava sentada com um sorriso satisfeito, como se já tivesse vencido. Ao ver aquela expressão, tomei minha decisão, minha luta começaria a partir daquele momento. A primeira ligação que fiz depois disso foi para minha prima Stacy. Ela é 5 anos mais velha que eu. A única parente que eu realmente respeito. Inteligente, gentil e sempre ao meu lado. Ela era a pessoa a quem eu recorria sempre que o assunto era Kate e meus pais. Nicole, nada disso é sua culpa. Sua família é que está toda errada. Stacy sempre foi a calma, a racional, aquela que me mantinha com os pés no chão quando tudo ao redor parecia desmoronar. Corretora de imóveis experiente, ela também era a pessoa que revisava cada linha dos meus contratos de aluguel antes de eu assinar, garantindo que tudo estivesse certo. Não havia ninguém em quem eu pudesse confiar mais naquela situação. Stacy, sou eu, Nicole. Preciso de um favor. O que houve? Você está séria. Quero rescindir meu contrato de aluguel imediatamente. Pode me ajudar com o processo? Pude ouvir um leve suspiro do outro lado da linha. Sem surpresa. Rescisão imediata. Você terá que pagar uma multa. O que aconteceu? Kate apareceu com os filhos e simplesmente se mudou. Mamãe e papai usaram a chave reserva para deixá-los entrar. Aparentemente, eles esperam que eu sustente ela e os meninos porque ela se divorciou. O quê? Isso é inacreditável. Eu sei. Por isso decidi sair. É a única forma de eles entenderem. Havia uma mistura de simpatia e raiva contida na voz de Stacy. Certo, Nicole, entendi. Mas o apartamento está em contrato de 1 ano, certo? Se você cancelar antes, terá que pagar uma multa. Verifique a cláusula de rescisão antecipada. Deve ser o equivalente a 2 meses de aluguel. Você tem esse valor guardado? Tenho. Se esse é o preço da minha liberdade, é barato. Stacy deu uma risadinha. É esse o espírito. Vou entrar em contato com a administradora e avisar que você está rescindindo. Eu mesma cuidarei da papelada. Pode contar comigo. Só essas palavras já foram um verdadeiro alicerce para mim. Mesmo que ela fosse a única do meu lado, era o suficiente para me manter firme. Obrigada, Stacy. Mas tem uma condição: tudo precisa permanecer em segredo. Ninguém pode saber até eu me mudar. Claro, vou cuidar de tudo discretamente. Depois de agradecer a Stacy e desligar o telefone, minha determinação ficou ainda mais forte. Em seguida, liguei para meu supervisor, Wesley. Expliquei rapidamente a situação e pedi para passar a trabalhar remotamente. Claro, você tem minha aprovação. Com seu histórico, não tenho nenhuma preocupação. Se precisar de qualquer ajuda, não hesite em me pedir. A confiança imediata dele em mim, apesar da súbita solicitação, fortaleceu ainda mais minha determinação. Não havia mais nada me segurando. Nos 5 dias seguintes, vivi o mais discretamente possível, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Tranquei-me no meu quarto, abafando todo o som com meus fones de ouvido e mergulhando no trabalho. Todas as minhas refeições eram entregues em casa. Evitei Kate e os meninos completamente. De vez em quando, Kate batia na porta, gritando coisas como: Não vai fazer o jantar? Vem assistir as crianças para mim. Ignorava-a sempre. Para mim, ela e os filhos simplesmente não existiam mais na minha vida. Enquanto isso, Stacy e eu permanecíamos em contato constante. Toda a papelada da rescisão do aluguel e pagamento da multa foi feita online, e Stacy atuava como minha representante junto à administradora do imóvel. Todos os documentos já foram processados. É só dar o sinal, e finalizamos tudo. Aquele recado curto era a única luz naquela escuridão sufocante. Então, o dia chegou. Em uma tarde tranquila de sábado, Kate chamou da porta. Vou levar as crianças ao shopping. Vamos jantar lá, então não espere por nós. Chegaremos tarde. Não respondi. Apenas esperei até ouvir o som do carro se afastando. Assim que o silêncio caiu,
enviei uma única mensagem para Stacy. É hora. Era o momento que eu esperava. 2 dias antes, eu já tinha percebido que a oportunidade perfeita estava vindo. Saí do quarto para fazer café, tirei os fones e vi meus sobrinhos agarrados a Kate, enchendo-a de pedidos. Mamãe, podemos ir ao cinema neste fim de semana? Quando ela me notou, os olhos dela brilharam com uma malícia oportunista. Que ótimo, Nicole. Você ouviu, né? Eles querem ir ao cinema. Me dá um dinheiro. O tom de exigência dela fez a raiva subir pela minha garganta. Mas então caiu a ficha, era a chance perfeita. Uma maneira garantida de tirá-los de casa por horas. Sem dizer uma palavra, peguei algumas cédulas mais do que suficiente na carteira e entreguei a ela. Você pode pegar o jantar também. Isso deve cobrir tudo. Por um momento, ela pareceu confusa com a facilidade com que concordei, mas logo agarrou o dinheiro com um sorriso satisfeito. Para mim, isso não era extorsão. Era meu investimento final. O preço de cortar laços com eles completamente e comprar a minha liberdade. E agora, conforme planejado, eles se foram. 10 minutos depois de enviar a mensagem, um caminhão de mudança estacionou silenciosamente em frente à casa. A princípio, eu tinha pensado em doar a maior parte dos meus móveis para instituições de caridade, mas desta vez manter o serviço de doação em segredo não era uma opção. Como Kate estava constantemente em casa, organizar a retirada sem que ela percebesse seria impossível. Quando contei meu dilema a Stacy, ela me apresentou um serviço profissional de remoção de entulho, uma equipe que, mediante pagamento, recolheria tudo que eu não precisava mais. Não era necessário que eu separasse nada. Eles cuidariam das doações, recicláveis e do lixo propriamente dito, exatamente conforme instruído. O melhor de tudo, poderiam fazer isso rapidamente de forma discreta, nas poucas horas em que Kate e os filhos estivessem fora. Graças aos preparativos que fiz nos últimos 5 dias, a operação transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Dei instruções claras, e os trabalhadores se movimentaram rapidamente, carregando móveis e caixas com eficiência experiente. Claro, as caixas de papelão que Kate havia trazido permaneceram intactas no canto. 3 horas depois, a casa estava quase vazia. Olhei ao redor do cômodo nu, agradeci ao motorista e observei o caminhão se afastar. Então, com uma única mala na mão, entrei no táxi que havia reservado com antecedência. Na tela do meu celular brilhava um bilhete eletrônico já comprado, um voo só de ida para uma cidade na costa oeste, longe o suficiente para que minha família jamais me alcançasse facilmente. Havia até uma filial da minha empresa lá. Seria meu novo começo. Enquanto o carro acessava a rodovia, uma grande placa verde surgiu acima, terminal de aeroporto. Terminal de embarque, por favor, disse suavemente ao motorista, fechando os olhos em seguida. Após chegar ao aeroporto e fazer o check-in sem qualquer problema, sentei-me silenciosa, aguardando o embarque. Meu coração estava estranhamente calmo. Kate e os meninos provavelmente riam em algum lugar da praça de alimentação do shopping, completamente alheios ao que estava acontecendo. O pensamento me fez sorrir. Quando o anúncio de embarque ecoou pelo terminal, levantei-me sem hesitar e caminhei em direção ao portão. Conforme o avião decolava, as luzes cintilantes da cidade da costa leste diminuíam sob mim, como os restos apagados de um passado que finalmente deixei para trás. O voo de 7 horas parecia quase um sonho, suspenso entre 2 mundos. Sem mensagens, sem chamadas, apenas silêncio, no santuário do céu. Pensei na vida que me aguardava até que o sono me envolveu suavemente. Quando aterrissamos na costa oeste, o avião deslizou até o portão. Assim que o aviso do cinto de segurança se desligou, desliguei o modo avião. Imediatamente, o celular em minha mão começou a vibrar violentamente, inundado por dezenas de chamadas perdidas e mensagens não lidas de minha mãe e de Kate. Olhei para a tela apenas uma vez antes de desligá-lo novamente. Então, levantei minha bolsa, desembarquei e segui o fluxo de pessoas pelo terminal, como se nada tivesse acontecido. Pelo saguão de desembarque, saí para o ar fresco da noite e entrei em outro táxi. Conforme as luzes da cidade e de um horizonte desconhecido passavam pela janela, finalmente comecei a sentir liberdade. Mas essa paz não durou muito. Meu celular, que até então estava silencioso, começou a vibrar novamente dentro da bolsa, alto e insistente. O identificador de chamadas mostrava: mamãe.
Então, eles haviam descoberto a casa vazia, e Kate deve ter corrido chorando para meus pais exatamente como eu esperava. Respirei fundo, devagar e firme, antes de atender. Alô, Nicole. Onde você está? A voz estridente da minha mãe perfurou o telefone. Kate veio à nossa casa. Ela está histérica. Diz, sua casa está completamente vazia. O que está acontecendo? Se explique. Explicar? Não, quem deve explicar são vocês. Vocês invadiram minha casa e tentaram tomar conta da minha vida. Eu simplesmente recusei. Recusei. Que ingrata você é. Depois de tudo que fizemos. Suas palavras foram subitamente abafadas por uma voz profunda e furiosa. Meu pai havia pegado o telefone. Nicole, volte aqui agora. Peça desculpas a Kate. O que você fez é uma vergonha. Você traiu sua família. Traição? E quanto a doar minha casa sem meu consentimento? E quanto a nunca respeitarem minhas escolhas? Quem traiu quem, afinal? Meu tom calmo parecia apenas irritá-lo ainda mais. Eu podia ouvir sua respiração ofegante pela linha, cada palavra tremendo de raiva. Finalmente, ele disse as palavras que, de forma subconsciente, eu esperava ouvir a vida inteira. Chega, sua menina sem coração. Você não faz mais parte desta família. Está me ouvindo, Nicole? Você está deserdada. Nunca mais apareça para nós. Você não é minha filha. As palavras caíram sobre mim com o peso de um julgamento final. Mas nao havia tristeza mmim. Vez disso, senti algo passado, algo que me prendia har anos, finalmente se desprenda. Para meu pai, me deserdar era a minha punical ql poderia imagina. Mas para mim, era libertacao. Era permissão para viva minha própria vida. Porque quando eles me chamavam de filha, nunca era por amor. Era uma palavra usada para me prender, para me controlar, uma maldicao disfarçada de afeto. E aquela maldicao finalmente foi quebrada pelas próprias palavras deles. Claro. Minha voz estava calma, quase desconcertante, para mim mesma. O que voce acabou de dizer. A voz do meu pai tremia pelo telefone. El devia esperar que eu chorus, que imploras por perdão. Mas já era tarde demais para isso. Nao ouviu? Disse. Claro. Nao sumai sua filha, então adeus. E nao aus me procura de novo. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, encerrei a chamada. Guardei o celular de volta na bolsa justamente quando o táxi parava em frente ao hotel que havia reservado. Após o check-in, foi para o meu quarto. Meu coração estava surpreendentemente livre. Eles me libertaram com as próprias mãos. Dentro do quarto, coloquei a mala ao lado da cama e imediatamente abri meu laptop. Havia muito a fazer como uma ex-filha. Na tela, meu painel de gestão finance IRA. Os números que me encaravam representavam a riqueza que construí ao longo de anos de esforço incansável, meu salário e bônus como melhor vendedora de uma grande empresa de tecnologia. Muito mais do que meus pais jamais poderiam imaginar. Uma prova concreta de tudo que conquistei, mesmo carregando o fardo chamado família. Então cliquei na barra de despesas, abrindo a lista de transferências automáticas mensais. Cada custo que eu suportava como a filha perfeita estava registrado ali, em números frios e exatos. No topo da lista, apoio da casa dos meus pais $800 e seguro dos meus pais $600. Alguns anos antes, quando meu pai se aposentou antecipadamente por motivos de saúde minha me deixou seu trabalho de meio período, eles naturalmente se voltaram para mim busca de ajuda, como se fosse algo óbvio. Nicole, que alivio ver que voce esta indo dao bem no trabalho. Agora podemos finalmente numbers sentir seguros minha me dizia, com lagrimas numbers olhos. Mas mesmo assim, nao havia gratidão verdadeira, apenas o conforto de saber que meu sucesso garantia o futuro deles.
Els nunca me pediram direttamente para pagar tudo. Chamando aquilo de apoio, protegem seu orgulho enquanto manipulavam minha culpa. Naquele tempo, ainda presa na gaiola de obrigação familiar, aceitei aquele papel. Aqueles pagamentos eram retirados automaticamente de minha conta todos os meses. Mas nao mais. No momento que me decidaram, qualquer acordo entre numbers tornou-se nulo. Nao devia mais a eles único centavo. Sem hesitar, cliquei no botão de cancelamento de cada transferência recorrente, uma por uma. Cada janela de confirmação parecia mais uma passada corrente se desprendendo dos meus ombros. Quando tudo foi concluído, tirei capturas de tela das confirmações de cancelamento e as salvei como prova legal, por precaução. Todo o processo levou menos de 10 minutos. Fechei meu laptop com uma satisfação silenciosa. Pela primeira vez menos, a exploração interminável havia chegado ao fim. Minha nova vida na costa oeste comigo com uma serenidade inesperada. Graças a Stacy, que me apresentou uma colega de confiança na região, encontrei rapidamente e assinei o contrato de apartamento luxuoso, totalmente mobiliado, com vista para o mar. A distância física me deu uma sensação inabalável de segurança. Ninguém poderia aparecer na minha porta sem aviso novamente. No trabalho, meu novo time me recebeu calorosamente. Wesley, meu antigo gerente, havia ligado antecipadamente para recomendar pessoalmente minha contratação ao diretor de filial. Voce será uma estrela qualquer lugar suas palavras haviam preparado o terreno para minha transição tranquila e a confiança de equipe. Os finais de semana eram gastos explorando a cidade, dedicando tempo e dinheiro apenas para mim. A vida estava tranquila, quase surpreendentemente tranquila, por cerca de 6 semanas. Que a tempestade voltou. Uma manhã de segunda-feira, meu celular cômico a vibrar descontroladamente. A tela estava tomada por dezenas de chamadas perdidas dos meus pais. Mensagem após mensagem chegava. Nicole, algo está errado com nossa conta bancária. O pagamento de hipoteca não foi feito. O que significa isso? Voce prometeu para numbers. Aparentemente, os pagamentos automáticos de hipoteca e do seguro deles haviam parado, e notificações de cobrança começaram a chegar a casa deles. O pânico transparecia quase tangivelmente através de tela. Sem demonstrar reação, desliguei todas as notificações e bloqueei os dois números. Então, calmamente, servi-me de uma xícara de café. Minhas obrigações haviam terminado no exato momento que eles deixaram de me chamar de filha. Por vários dias, o silêncio prevaleceu. Que veio novo tipo de ataque, vindo de outra direção. Desta vez, era Kate. Ela havia decidido usar as redes sociais como arma para me destruir publicamente, pintando-me como a arma fria e sem coração, Nicole. #traqueo familia #imatoxica. Quando abri o link que Stacy me enviou, deparei-me com longo post emotional de Kate, acompanhado de fotos cuidadosamente encenadas, mostrando seu rosto molhado de lágrimas, representando a heroína trágica. Minha irmã abandonou nossa família por dinheiro e sucesso. Após meu divórcio, fiquei sozinha para criar meus filhos pequenos, mas ela me expulsou de sua casa e deixou de sustentar nossos pais financeiramente. Ela não faz ideia de do que numbers causo. Esta é a verdade sobre minha irmã egoísta. O post foi perfeitamente calculado, com fotos dos meus sobrinhos posicionadas de forma a déspota simpática. A secao de comentários transbordava de pena por Kate e desprezo por mim. Que irmã cruel. Então dinheiro e tudo para ela. Pobres pais. Cada acusação sem rosto-me otengia como uma lâmina. Mordi o lábio com forca. Minhas mãos tremiam, não apenas de raiva, mas de uma tristeza amarga e sutil. Então era assim que ela iria agir. Nas fotos, meus sobrinhos sorriam inocentemente,
Semperciba q sois imagens haviam sido transformadas em armos. Eta Parisa delis facia party do arsenal dela. Har muito tempo, eu sentira algo proximo de afecao por minha irmã. Mas ates traco de Kayla estava sendo corrompido por aquil post. O ultimo fragmento de misericordia que eu tentara preserva por illa mesma esmagu. Muito bem, então. Ser illa queria guerra, eu doria uma guerra. Eu traria a verdade a luz do dia. Passei horas elaborando minha resposta. Nem uma palavra emotional, apenas feitos claros e precisos sobre o post de Kate. Seria o titulo. Comecei declarando a verdade simples. Kate entrou em minha casa sem permissão enquanto eu estava fora, usando uma chave reserva, e se mudou ilegalmente. Quando voltei, ela exigiu que eu cuidasse dela e das crianças. Quando recusei, meus pais ligaram para me insultar e, por fim, meu pai me desejou. Escrevi tudo em ordem cronológica, com datas. Depois, anexei as provas decisivas, capturas de tela que eu havia salvo quando cancelei as transferências automáticas para meus pais. Ali, em preto no branco, estava o registro inegável de que eu havia arcado como hipoteca e o seguro deles $1.400 todos os meses durante anos. Nao corte apoio escrevi calmamente. Foi decidida. Como exfilha, simplesmente cumpri minha última obrigação. No final do post, acrescentei. Nao abandonei minha família. Escolhi proteger a minha própria vida de pessoas que se recusavam a me respeitar e só me viam como uma fonte de dinheiro. Talvez ninguém jamais compreenda totalmente a dor e o conflito por trás dessa decisão. Mas saiba disso, estabeleça limites saudáveis nao e crueldade. Direito que toda pessoa merece. Meu post se espalhou como fogo. A opinião pública mudou quase dia noite para o dia. As pessoas começaram a enxergar o quanto a narrativa de Kate era unilateral, manipuladora e carregada de emoção, e o quanto a minha era calma, factually basada em provas. A verdade era inegável. As contas de redes sociais de Kate foram rapidamente inundadas de comentários. Mentira, que vergonha, voce true isho sobre si mesma. Em poucos dias, ela fechou todas as contas. Nao demorou para que a situação financeira da minha família desmoronasse. Aos poucos, através de Stacy, soube que a casa deles foi retomada e vendida, pois eles nao conseguiam mais arcar como hipoteca. Meu pai engoliu o orgulho e começou a trabalhar no turno da noite como zelador. Minha me pagou horas extras no supermercado. Ambos exaustos, lutando para sobreviver. Kate, relutante, conseguiu emprego em tempo integral em call center, mas, sem experiência no mundo real, era constantemente repreendida pelos supervisors. Hoje, todos eles vivem juntos em apartamento apertado na periferia, brigando constantemente por dinheiro. Nicole numbers trio. Kate gritava, enquanto meu pai culpava minha mãe, a culpa e sua. Voce a criou a adu. Qualquer vínculo frágil que ainda restava entre eles se desfez completamente. Enquanto isso, minha vida, finalmente livre do domínio deles, começou a brilhar novamente. Liderei grande projeto ao sucesso e conquistei uma promoção extraordinária. Meu salário aumentou significativamente e, com minhas economias, mudei de apartamento e comprei novo condomínio uma conquista inteiramente minha, construída pelas minhas próprias mãos. A majestosa cadeia de montanhas que se estendia além da minha varanda parecia refletir meu futuro, vasto e sem obstáculos. Nada pode me deter. Recentemente, comecei a fazer aulas de pintura a óleo numbers finais de semana. Nao em busca de reconhecimento, nem para agradar alguém, mas simplesmente para preencher o meu próprio coração. Livre do controle da minha família, finalmente comecei a viver minha vida no sentido mais verdadeiro. Encerra relacionamento tóxico nao e ato de crueldade. E ato de autopreservação, uma declaração de dignidade.
Enquanto sobrepunha novas cores na Taylor, fiz uma promessa silenciosa. Esta vida e minha, e jamais a entregarei a outra pessoa novamente.